As diversas situações após a morte. Título anterior: As diversas expressões faciais após a morte. A morte pode ocorrer de diferentes formas. Algumas pessoas tornam-se habitantes do mundo espiritual subitamente, acometidas de acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, parada cardíaca, morte não natural, etc. Quem nada conhece sobre o assunto diz que essas pessoas é que são felizes, porque não passam pelo sofrimento e pelas dores da doença. Entretanto, não há nada mais errado, ninguém é mais infeliz do que esses espíritos. Como não estavam preparados para a morte, mesmo indo para o mundo espiritual, não têm noção de que faleceram e continuam pensando que estão vivos. No entanto, por não terem o corpo físico, desejam-no desesperadamente. Nesse caso, buscam aqueles com quem possuem elos espirituais, já que esses elos com parentes consanguíneos se mantêm mesmo após a morte, os espíritos tentam, por meio deles, encostarem o familiar. Geralmente, é mais fácil encostar em pessoas fisicamente enfraquecidas, em mulheres anêmicas em consequência de parto e principalmente em crianças, nas quais o encosto é mais frequente. Isso é a causa da verdadeira paralisia infantil e também da epilepsia. Por esse motivo, a paralisia infantil apresenta muitos sintomas semelhantes aos de acidente vascular cerebral. Na crise epilética, manifestam-se características do momento em que o espírito encostado morreu. Por exemplo, quando a pessoa espuma, é porque se trata do espírito de alguém que morreu afogado. Se tem crises ao ver fogo, significa espírito de uma pessoa que morreu queimada. As outras formas de epilepsia também mostram as diferentes circunstâncias de morte não natural. O sonambulismo e a deficiência mental também podem ser causados por encosto de espírito que teve morte não natural. Sobre mortes não naturais, há um aspecto que convém conhecer. Todos os espíritos daqueles que tiveram morte por acidente, suicídio, homicídio, etc., ficam presos ao local em que ocorreu a morte durante determinado tempo e são chamados de espíritos presos à terra. Geralmente, eles ficam circunscritos a um espaço máximo de cerca de 60 metros e, não suportando a solidão, tentam atrair companhia. É também devido à solidão que se tornam frequentes as mortes nos locais onde ocorreram, por exemplo, atropelamentos nas estradas de rodagem e de ferro, nas margens de lagos e rios onde houve afogamento, ou em árvores em que alguém se enforcou. Os espíritos presos à terra geralmente permanecem nesses locais durante cerca de 30 anos. Contudo, com a realização pelos familiares de ofícios religiosos em sufrágio a esses espíritos, esse tempo pode ser bastante abreviado. Portanto, devemos realizar cultos em sufrágio aos espíritos que tiveram mortes por catástrofes, acidentes, suicídio, homicídio, etc., com toda sinceridade de coração. Os mortos continuam no mundo espiritual com as dores e os sofrimentos do momento em que morreram. Isso se dá porque o mundo espiritual é a continuação do mundo material. Por tal motivo, especialmente os suicidas se arrependem profundamente. Pelo mesmo motivo, mesmo que se trate de uma pessoa realmente bondosa, se a morte ocorre em meio a sofrimentos, o espírito vai para o plano intermediário ou para o inferno. Quem era solitário antes de morrer, continua solitário no mundo espiritual. Quem não tinha sorte, continua desafortunado. Contudo, há casos em que ocorre o inverso. Por exemplo, aqueles que enriqueceram à custa do sofrimento alheio por serem avarentos e por praticarem atos ilícitos, ao irem para o mundo espiritual, devido ao pecado cometido, ficam paupérrimos e se arrependem profundamente. Ao contrário,
Pessoas que no mundo material despenderam seus recursos para o bem do próximo e da humanidade e somaram atos meritórios, tornam-se prósperas e felizes no mundo espiritual. Pode acontecer também o seguinte: mesmo pessoas que aparentam ser maravilhosas enquanto vivem neste mundo, poucos meses ou um ano depois da passagem para o mundo espiritual, ficam com um semblante de acordo com seu verdadeiro sonem. Visto que o mundo espiritual é o mundo do sonem e já não existe o corpo carnal que envolve o espírito, o sonem de fealdade e maldade faz com que a aparência do espírito se torne feia e vil. Já o semblante daquele que somou atos meritórios torna-se belo e virtuoso. Podem, assim, compreender como o mundo espiritual é diferente do mundo material e o quanto ele é realmente justo e imparcial. Tempos atrás, havia entre meus subordinados um jovem chamado Yamada. Certo dia, ele me disse: peço licença para ir a Osaka tratar de um assunto urgente. Sua expressão e seu comportamento não eram normais. Perguntei-lhe que assunto ele tinha a tratar naquela cidade, mas suas respostas foram evasivas e confusas. Decidi, então, examiná-lo espiritualmente. Nessa ocasião, eu estava pesquisando os fenômenos espirituais com grande interesse. Fiz com que o rapaz se sentasse e cerrasse as pálpebras. Quando iniciei o exame espiritual, ele passou a mostrar uma feição de grande aflição e a se contorcer de dor. Manifestou-se, então, um espírito que se identificou como sendo o de um amigo seu. Quando eu era empregado de uma firma em Osaka, disse ele, fui despedido por um dos diretores que acreditou nas calúnias de certa pessoa. Fiquei num tal estado de desgosto e frustração que acabei por me suicidar tomando veneno. Pensava que suicidando-me voltaria ao nada. Ao invés disso, os sofrimentos dos instantes da morte persistiram, o que me levou a perceber que tinha tomado a decisão errada. Além disso, resolvi vingar-me do diretor da firma, achando que ele fora o causador de tudo, e por isso encostei em Yamada com a intenção de levá-lo a Osaka e por suas mãos matar aquele homem. Essas palavras eram entrecortadas em meio a dores intensas. O espírito implorou-me ainda que lhe aliviasse o padecimento. Então, eu fiz ver seus erros e, após aplicar-lhe o método de eliminação do sofrimento, ele disse que estava se sentindo aliviado. Muito feliz, agradeceu-me do fundo do coração e, prometendo desistir do crime, retirou-se. Durante o tempo em que o espírito esteve incorporado em Yamada, este ficou totalmente inconsciente, por isso não se lembrava de nada do que tinha dito. Quando retornou a si, contei-lhe o que se passara. Ele ficou surpreso e, ao mesmo tempo, muito contente por ter sido salvo de um iminente perigo. Pelo exposto, devem compreender que, embora esteja enfrentando o maior dos sofrimentos, o ser humano jamais deve cometer suicídio. As pessoas, em geral, estão equivocadas, principalmente em relação ao suicídio por amor, porque pensam que morrendo dessa forma vão para o céu, onde deslizarão por um lago tranquilo, sentadas numa folha de lótus e viverão na maior felicidade. Contudo, isso é um grande engano. Vou explicar com mais detalhes. Quando um homem e uma mulher se suicidam abraçados, os espíritos de ambos, ao entrarem no mundo espiritual, ficam grudados um ao outro sem poder separar-se, sujeitos a grandes incômodos. Pelo fato de expor essa situação vergonhosa aos demais espíritos, não é pequeno o arrependimento. Nos demais casos de suicídio duplo por amor, o casal geralmente fica colado, por exemplo, costa com costa ou barriga com costa, de acordo com o sonem e a atitude do momento da morte. Assim, eles perdem toda a liberdade,
o que torna tudo mais difícil. Os espíritos daqueles que durante a vida tiveram relacionamentos pervertidos ao extremo, como por exemplo o incesto, além de ficarem grudados, se um fica de pé, o outro fica com a cabeça para baixo, de modo que o sofrimento e o transtorno estão além da imaginação. Quando se trata de relações imorais de sacerdotes, educadores e de outras pessoas que devem dar o exemplo às demais, evidentemente, a pena é mais pesada que a dos outros. Em 25 de agosto de 1949.